Olha, pessoal, queria compartilhar com vocês essa palavra aqui em Lucas capítulo 8, versículo 19, que diz assim: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Ele comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ponto final. Isso soa seco e frio quando nós lemos de uma forma superficial. Isso acontece, gente, porque o conceito que nós temos de família, ele é basicamente aquele mesmo do dicionário, que diz que família é um grupo de pessoas que vive debaixo do mesmo teto, um grupo de pessoas que vive debaixo da mesma cobertura. O que a gente precisa entender é que o conceito que Jesus tem sobre família traz um significado muito mais profundo do que o que nós entendemos atualmente. E a gente consegue compreender melhor quando a gente lê lá em João capítulo 17, quando Jesus está fazendo uma oração, intercedendo por aqueles que já se converteram a Ele ou que viriam ainda se converter a Ele. E Jesus começa falando assim, E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a sua glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra agora, e eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A gente pode pular aqui para o versículo 17, para perceber melhor o sentido do texto. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqui inicia o sentido que traz um significado profundo do conceito que Jesus tem sobre família. No versículo 21 ele fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E esse mesmo significado, esse mesmo conceito profundo sobre família, de que todos sejam uns, de que todos sejam um, debaixo da cobertura da presença do Espírito Santo, esse mesmo significado nós encontramos lá no livro de Gênesis, quando Deus inicia a criação do homem e do mundo. Quando Deus inicia a criação e ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, ali ele já inicia, falando sobre família. Mais tarde, quando Deus fala com o homem, ele fala: procriem, encham a terra e sujeitem ela, domine sobre os animais, sobre tudo que existe. Ali Deus mostra o seu objetivo principal quando ele cria o homem. O que acontece, a gente sabe, que a gente continua lendo lá em Gênesis, a gente descobre que por conta do pecado do homem, o homem foi danificado nesse propósito, ou para esse propósito de família. E a única forma de restaurar o homem foi através da crucificação e ressurreição de Cristo. Por isso que Jesus, ele fala lá, que a família verdadeira dele são aqueles que creem nele e que buscam e praticam a sua palavra, porque Jesus está trazendo, restaurando o significado real de família para o homem em relação a Deus. E por isso que Jesus fala que o desejo dele é que todos nós sejamos um. Isso é família para Jesus. Todos nós debaixo da cobertura
e da presença do Espírito Santo com o mesmo propósito: glorificar o nome do Pai. Amém?